Oi, boa tarde, tudo bem? Nós passamos por uma semana de várias lives, né, com conteúdos bastante interessantes, trouxemos vários é, temas bem polêmicos, situações, né, compartilhamos com vocês é, histórias das nossas vidas e tudo mais. E agora eu queria trazer para vocês alguns outros pontinhos bem particulares, trazendo situações sistêmicas, casos que a gente atende, que a gente vê no nosso dia a dia, meio que trazendo uma compreensão, né? E eu vim pensando bastante essa semana a respeito de como que às vezes a gente trava a nossa vida por não querer olhar para as nossas dores, né? Então a gente fica estagnado, a gente atrai para nós doenças e a gente se coloca na vida como uma postura tão dura de não aceitar, né? Olhar para aquela dor, de perdoar. Oi, boa tarde, quem está entrando, boa tarde, Annelise. E de não olhar para essa dor e fazer disso como se fosse se agarrar nessa dor e usar disso como uma força para continuar vivendo a doença, vivendo a dor, que a gente costuma falar que é o nosso ganho secundário, né? Então, eu queria hoje sim bater esse papinho bem rápido, não vai ser algo nada muito demorado, é apenas algo bem pontual, da gente olhar para a nossa vida e pensar como que a gente vem se comportando, como que a gente vem se colocando na vida para se manter numa doença, numa dor, numa situação que mesmo que ela venha trazendo dores para nós, a gente continua se mantendo nela, porque às vezes a gente não quer perdoar um pai, a gente não quer perdoar uma mãe, a gente não quer aceitar a nossa história, a gente não quer olhar para essa dor. E às vezes as nossas dores, elas estão literalmente ligadas a essa postura de não aceitar, de não abrir mão, de não querer olhar para aquilo que a gente acha que nós temos razões, a gente acha que nós estamos certos e o outro lado está errado. Então, por causa de tudo isso, a gente continua se mantendo duro na vida. Ah, eu não vou perdoar aquilo que meu pai me fez no passado. Ah, eu não vou aceitar aquela dor que minha mãe me causou. Eu não vou aceitar aquela separação. Eu não vou aceitar aquela traição dos meus pais. Eu não vou aceitar tanta coisa. E hoje eu vivo uma dor que ela está muito ligada àquele comportamento. Então a gente vem olhando para essas e a gente vem se colocando na vida duro, sabe? Então assim, eu não vou fazer isso porque a gente... Peraí, tem uma pergunta aqui no chat. Gostaria de saber quanto tenho que pagar uma análise sobre família sugadora e exploradora. A gente pode conversar isso daí depois lá no privado, tá bom? E aí a gente às vezes se coloca em comportamentos. Eu até posso falar um pouquinho dessa família sugadora e exploradora. E a gente parar para pensar, vou puxar um ganchinho, vou mudar um pouquinho aqui. Porque às vezes a gente fala assim, minha família ela é exploradora, ela é sugadora, né? Eu vivo aquela dor. E de dentro da terapia, a gente costuma olhar assim, e qual é a minha postura diante desse quadro todo, né? O que eu faço? Porque eu não vou poder mudar o outro. Eu posso mudar a mim. Eu posso mudar o meu coração.
de como eu vou olhar para tudo isso. Mas eu não posso mudar o outro. Eu não posso mudar meu pai, eu não posso mudar minha mãe, eu não posso mudar meus irmãos, eu não posso mudar meus filhos, mas eu posso mudar a mim. E quando eu escolho mudar a mim, é que as coisas ficam mais leves para a gente levar a vida. Então, quando a gente olha para a nossa história, a gente olha para a nossa família, a gente olha para o nosso sistema, com amor, com aceitação, mesmo com todos os problemas que nós temos, a gente começa a trazer um alívio para a nossa vida. E quando eu falo dessas posturas, gente, eu estou falando que assim, a gente é duro com o filho, e às vezes a gente está sendo duro não é com aquela criança, às vezes a gente está sendo duro com a nossa criança interior. A gente está projetando no nosso filho uma dureza da nossa criança. Às vezes, você olha para o teu filho e você está sendo... Você está se projetando ali. Às vezes você não quer olhar uma dor, porque se você olhar aquela dor, você acha que você não vai aguentar. Só que a minha pergunta é assim, quanto que você está aguentando viver na tua dor atual? Porque dentro da terapia, quando a gente olha para aquela dor, por mais que doa, a gente consegue curar, a gente consegue sarar. E a dor que a gente vive hoje, ela tende a diminuir. E quando a gente consegue fazer essa dinâmica, a gente se sente tão mais leve. Quem já passou por uma terapia sistêmica sabe disso. É fácil quando a gente olha para aquela dor? Não. É dolorido? É muito dolorido. Não é fácil. Só que passou 2 dias, 3 dias que você olhou, que você acolheu, que você aceitou aquilo, aquela dor que você já vivia durante anos, parece que ela é tirada do seu coração com a mão. Então a gente usa essa proposta no nosso dia a dia. Deixa eu ver a pergunta que está aqui no chat. Desde os 5 anos eu sou explorada e mal amada, mas nunca fui sem educação ou bati de frente com meus pais ou meus irmãos. Exatamente. Mas dentro de você, você sempre teve esse sentimento de exploração. E aí, eu pergunto o quanto que realmente isso acontecia, ou era aquela criança que tinha necessidades de ser olhada de forma diferente e se sentia explorada e mal amada. Eu não estou dizendo que havia uma dinâmica dentro da casa que realmente poderia ter situações onde havia uma certa exploração, onde havia situações onde haveriam brigas, mas olhando para você, naqueles momentos, o que você precisava, né? Qual era a necessidade daquela criança? Por que ela se sentiu mal amada? Por que ela se sentiu explorada? Perceba, quando eu falo assim, qual é a diferença. Quando eu puxo para mim essa responsabilidade. O que aquela criancinha de 5 anos precisava que não foi atendido? E que hoje, como uma adulta, eu me sinto explorada pelas pessoas, pela família, e mesmo assim eu me coloco como sendo uma pessoa amável e gentil. Ou seja, era uma necessidade que precisava ser suprida, que não foi, e mesmo assim eu tenho um coração bom. Mas algo lá no fundo ainda precisa ser sarado, precisa ser curado. E isso a gente acaba atraindo para nós, de uma certa forma, quando a gente tem essa necessidade, que a gente vê, que a gente busca isso dentro da gente, a gente atrai para nós, de forma muito inconsciente, pessoas que elas vão nos maltratar, que elas vão tratar a gente de uma forma diferenciada, onde nós iremos continuar nos sentindo exploradas e mal amadas. Por quê?
porque precisa ser tratado algo dentro daquela criança. Então eu sempre vou trazer para minha vida alguém que me faça lembrar disso. Sim, realmente dói muito, muito mesmo. Por que que isso dói? Porque não está tratado, porque tem um buraco, tem uma ferida ali que ela está sangrando. Só que cada vez que dói, é como se ela gritasse: eu preciso ser vista, eu preciso ser tratada. E é nesse sentido que a terapia ela busca. É olhar, é entender e é trazer para dentro dessa criança uma compreensão. Muitas vezes, aquele pai, aquela mãe ou aqueles irmãos também estão sofrendo com dores. E por isso eles não puderam suprir naquele momento aquela necessidade daquela criança. É uma dinâmica completa, não é uma dinâmica única. E aí, a gente atrai para a nossa vida pessoas que também não estão disponíveis para nós. Porque a gente acaba buscando em todo mundo suprir aquela dor. Só que aquela dor só pode ser suprida por uma pessoa. Às vezes pelo nosso pai ou pela nossa mãe. E quando a gente tenta transferir essa busca para uma outra pessoa, a gente sufoca essa outra pessoa. E ela acaba trazendo mais dor ainda pra gente. E essas dinâmicas, e isso o que a gente acaba fazendo, né? Nós somos adultos, então a gente vai ter um comportamento. O que eu vou fazer? Eu vou me retrair. Eu não vou querer mais também ficar me aproximando das pessoas. Eu tomo medicamento. O que o medicamento ele te traz? Ele te anestesia dessa dor, né? Ele vem te anestesiando. O fato de você não dormir à noite é porque, assim, se você dormir, você vai se acalmar e você não quer isso, né? Então, são várias dinâmicas que a gente hoje, como adulto, a gente traz. Então, assim, você desenvolve uma depressão, às vezes você desenvolve uma dependência emocional, né? Você desenvolve você é uma pessoa extremamente carente. Então você vai trazendo para você, e quando você desenvolve todos esses comportamentos no seu dia a dia, essas doenças que você atrai para você, você atrai pessoas também que nem sempre elas estão disponíveis para ficar ali do seu lado, olhando para a sua dor. Porque é algo que é você. Às vezes a gente transfere diante dessas dores, porque a gente não tem esse conhecimento, a gente não tem essa consciência, a gente transfere para o outro a nossa cura. Eu sofro de depressão desde os 12 anos. Exatamente. Porque existe uma criança aí muito machucada. Precisaria até entender, não dá para saber qual que é o seu nome, né? Porque tá como o nome do código aqui do Instagram. Mas aqui, apenas assim, pelo que você está me falando, a gente não consegue entender exatamente qual é a profundidade do problema. Mas a gente precisaria fazer uma análise completa e ver se realmente é algo relacionado apenas à sua infância ou se é algo sistêmico, que vem da sua família. Eu precisaria entender um pouco a história dos seus pais, entender um pouco da história dos seus avós, e ali a gente fazer os links para ver se realmente essa situação ela já vem de uma coisa da família, onde você já carrega essa dor de uma forma muito inconsciente. E aí a gente poder chegar num diagnóstico, entendeu? Mas aí a gente teria que estar dentro fazer uma sessão para a gente poder diagnosticar e fechar. Assim, num bate-papo, a gente não consegue. Mas seria bem interessante a gente olhar para isso, porque uma depressão de uma criança tão pequena, né, aos 12 anos, apesar de hoje a gente ver isso muito comum, a gente percebe que sim, é algo sistêmico, né? Isso vem lá de trás. E essa dor que você não sabe de onde vem, o porquê que vem, e a gente
Então, assim, e você não conseguir olhar. E muitas vezes eu pego clientes que quando a gente chega na causa raiz dessa dor, a pessoa vira e fala assim: eu não consigo mais olhar para essa pessoa, eu vou parar a terapia por aqui, porque é muita dor. Eu me fecho a partir de agora. Porque a pessoa se colocou numa postura na vida tão dura, porque a dor é tão grande, que quando ela percebe que ela vai ter que encarar aquilo, em vez dela continuar, ela volta para trás. E isso eu respeito, porque a gente sabe que é muita dor. Então, quando a gente se põe numa postura na vida muito dura, muito rígida, e que a gente atrai para nós dores, doenças, pessoas que sugam a nossa energia, a gente precisa primeiro, no primeiro momento, a gente precisa parar e pensar: por que eu estou atraindo tudo isso para minha vida? Hoje eu trouxe uma reflexão muito rápida para vocês, para a gente poder pensar exatamente isso. O que é que eu preciso olhar dentro de mim que está me causando tanta dor? O que eu estou buscando? O que essa dor está querendo me falar? Né? Será que se eu continuar apontando para o outro, eu vou curar a minha dor? Ou será que já não está na hora de eu olhar para mim? Ou será que já não está na hora de eu parar e respirar e falar assim: eu preciso me amar? Porque eu tenho certeza que se eu parar aqui e perguntar para quem quer que seja que está passando por essas dores: você se ama? De verdade? Talvez a pessoa não me responda assim. Talvez a pessoa não consiga nem olhar no espelho e falar: eu te amo. E se falar, vai trazer uma dor muito grande, porque ela não consegue nem mesmo se amar. Então, eu hoje vim com essa reflexão, que é algo que eu vim pensando bastante essa semana, de quantas pessoas eu venho encontrando, quantas pessoas vêm me procurando, que vem me trazendo essa postura, uma postura muito rígida, né? Uma postura de não aceitação, uma postura de não querer olhar para a dor. Será que vale a pena continuar sofrendo do jeito que está sofrendo? Ou será que vale a pena começar a olhar um pouquinho para essa dor e se curar? Eu agradeço quem pôde estar aqui comigo e a gente volta na semana que vem. Eu vou voltar com as minhas lives durante a semana, assim, de uma hora para outra, trazendo um pouco mais de reflexão para vocês, trazendo um pouco mais de questionamentos, tá bom? Eu agradeço. Um bom final de semana para todos, tá bom? E namastê!